O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem apresentar prova nenhuma, afirmou que os ataques dos Estados Unidos contra o Irã atrasaram em muitos anos a capacidade do país de desenvolver armas nucleares. Parece que para o republicano a vida real é como um jogo e basta sua palavra para o mundo acreditar. Vai. Confia. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Antes da gente falar sobre a última do Donald Trump, já tá virando uma tradição aqui, eu recomendar que vocês tomem um café, que é para aguentar o tranco do que vem por aí, tá? E a recomendação é a assinatura mensal de cafés da Vero Cafés. É incrível um negócio desse, né? Você veja que modernidade, você assina a Vero Cafés e você recebe em casa mensalmente uma seleção, uma curadoria inédita de cafés de pequenos produtores, gente que você não vai encontrar normalmente no mercado. E são cafés deliciosos, super bem avaliados e, pô, super vale a pena, sabe? Só de não ter que ficar indo no supermercado para buscar o café, para mim, sinceramente, já é uma maravilha. E aí você pode escolher um plano mensal ou um plano anual com brindes. Você vai ter um link aí na descrição desse vídeo e tem um cupom chamado Meteoro, obviamente. E com esse cupom você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal ou 4 brindes na assinatura anual, que eu acho super legal. Inclusive tem uma prensa francesa nos brindes da assinatura anual, que é muito legal. Também tem conjunto de xícaras, um monte de coisa legal. Ou você pode ter 10% de desconto nos itens da lojinha. Super recomendo. Como a chata do café aqui, eu vou dizer pra vocês, os cafés são uma delícia. Eu tô muito feliz com essa assinatura. Fica a recomendação e vamos trazer a Dai agora já devidamente cafeinados para aguentar o tranco do mundo. Vamos chamar a Dai aí. Quero café, Dai. Também quero Dai. Cadê a Dai? Tá aqui? Aê. Oi, Ana, tudo bem? Então, né? Tudo, quero café menos aquilo ótimo. que não tá tudo, né? Então, infelizmente, a gente tem o Donald Trump no mundo, né? E não só o Donald Trump, como outros atores da extrema-direita. Só que o Donald Trump, ele tenta resolver tudo como um joguinho de videogame, onde ele, né, gritar resolve, twittar resolve, né? Então, na cabeça do Donald Trump, ele é o dono do mundo. Mas o problema é que ele tem um dedinho que aperta e que pode começar, de fato, uma guerra nuclear. Esse é um grande problema. Ana, o Donald Trump, ele deu uma entrevista, e nessa entrevista, entre alguns pontos que ele falou, ele chegou a comparar o bombardeio do Irã, o ataque que foi promovido contra o Irã, com Hiroshima. Ele chegou a comparar, inclusive, ele chegou a dizer que que os Estados Unidos, que os pilotos americanos, ao bombardear o Irã, teriam acabado com a guerra, e apontando, inclusive, que a CNN estaria mentindo. É quase o Bolsonaro falando da Globo. A Globo, vocês estão mentindo? Vocês jornalistas são tudo lixo? Foi nesse tom a entrevista do Donald Trump. E é muito perigoso quando um líder mundial ele tem esse tipo de postura. Eu vou te pedir, por favor, né, para trazer a matéria, né, do G1, que traz o discurso do Donald Trump, que é um discurso bem absurdo. Por favor. Bora lá. O ataque devastador em Fordo destruiu a estrutura crítica e destruiu totalmente a estrutura de enriquecimento, e nós sabemos que esse ataque acabou atrasando a capacidade do Irã de produzir armas nucleares por muitos anos, e isso pode continuar de forma indefinida se o Irã não tiver acesso a materiais nucleares, que não terá. É muito triste que isso teve que acontecer, mas eu quero agradecer os nossos pilotos. Eles acabaram sendo diminuídos pela CNN, que é fake news, como vocês sabem. Eles estão ali atrás, eles não estão assistindo, ninguém está assistindo a CNN, estão desperdiçando o meu tempo. No New York Times, eles disseram, talvez tenha sido atacado, não foi tão bom.
Olha, foi tão ruim que eles pararam a guerra. E alguém já disse, de certa maneira, que foi algo tão devastador. Se você olhar, por exemplo, para Hiroshima ou Nagasaki, isso também acabou com uma guerra. E esse ataque acabou com uma guerra de outra forma. E lá em Dubai, acabou de chegar isso aqui, que o ministro de Relações Exteriores do Irã falou que as suas instalações nucleares foram danificadas de forma severa pelo ataque americano. Exatamente isso, Ana. Eu gostei de alguns comentários aqui no chat, como... E era o Biden que estava gagá, né? Então, né? Olha, Ana, as autoridades iranianas afirmam que mais de 610 pessoas já morreram devido aos ataques no Irã, devido aos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Outras 4.746 estariam feridas. De acordo com uma ONG que tem sede em Washington, esse número, inclusive, é maior, que informa que 974 pessoas estariam mortas no Irã e 3.400 estariam feridas. Então, de qualquer forma, a gente vai se basear, logicamente, pelos números oficiais, porque são das autoridades iranianas, de que 610 pessoas já teriam falecido. Desses 12 dias, né, 12, 13 dias de conflito. Já temos, então, mais de 610 pessoas mortas, mais de 4.700 pessoas feridas, e o Trump, por exemplo, fala aí que jogamos uma bomba e o ataque foi realmente muito bem sucedido a ponto que terminou com a guerra. Isso é desumano. Primeiro ponto a tratar é a desumanidade, porque a gente está falando de pessoas mortas. E eu não estou nem contando mais de 50 mil pessoas em Gaza durante todo um ano e meio de ataques de Israel contra o povo palestino, o genocídio que a gente também vem acompanhando em Gaza. A gente vê uma escalada de conflitos no Oriente Médio, a gente vai trazer logo em seguida aí um vídeo que é o Jamil Chad falando sobre essa escalada, mas é importante entender que o que o Donald Trump traz agora, falando de base de energia nuclear, de acabamos com a capacidade de armas nucleares no Irã, acabamos com o Irã, com um bombardeio que durou um dia e com pouquíssimo efetivo, isso é tentativa de narrativa mesmo, de dominar essa narrativa. Ele tenta, através do discurso, dizer que venceu. E ele diz que saiu vitorioso, todo mundo, cada um de um lado vai dizer que saiu vitorioso, mas não tem vitória quando só no Irã foram 610 pessoas mortas, mais de 54 mil pessoas mortas em Gaza, e um conflito no Oriente Médio inteiro que está escalonando, que não terminou. Existem ainda negociações de cessar-fogo, que está em vigor entre Israel e o Irã. No entanto, Israel continua bombardeando Gaza. No entanto, o Iêmen ainda está em alerta. No entanto, a gente tem o Teherã também sendo bombardeado. Então, a gente precisa continuar de olho no Oriente Médio, porque não acabou os conflitos e, sobretudo, não acabou o genocídio contra os palestinos, que é um dos principais pontos que as pessoas ainda estão ignorando de acordo com essa escalada que vem acontecendo. Vou te pedir, Ana, para trazer o que o Jamil Chad fala, porque tem um ponto importante sobre a postura do Donald Trump utilizando esse tipo de discurso, de que ele é vitorioso, de que ele é um megalomaníaco, todo mundo sabe disso, mas ele causou e financiou uma guerra que agora ele diz que também termina com ela. Então, isso tem um ponto muito importante. Por favor, Ana. No Irã, quais são os interesses do governo americano no Irã? Tem muita coisa por trás disso, né, Jamil? Olha, Fabiola, o que nós estamos vendo é uma tentativa de redesenhar um mapa político do Oriente Médio. Então, é realmente gigante o momento que nós estamos. A velha ordem mundial já acabou, a nova ordem mundial não foi ainda estabelecida e nós estamos, neste momento, não nesses dias, eu digo, nesses anos, na construção justamente de uma nova ordem. Vamos dizer assim, o silêncio ou a inoperância da ONU, das instituições internacionais, elas não acontecem no vácuo, elas acontecem justamente no momento em que essas fronteiras, esse mapa político está sendo redesenhado. O que Donald Trump está tentando fazer é justamente redesenhar um Oriente Médio que atenda o interesse
americano. Eu conversei com pessoas que estiveram envolvidas, ou pelo menos que tinham uma relação justamente com esse processo negociador entre Estados Unidos e Irã, porque eles de fato estavam negociando por várias semanas, uma negociação ultra delicada, uma negociação complicadíssima, inclusive que os iranianos argumentam que foram, de uma certa forma, enganados, porque a negociação dava uma indicação de que os americanos queriam, então, um acordo, e, de repente, no meio desse acordo, tudo é interrompido. Eles são bombardeados por Israel, depois pelos Estados Unidos, e depois forçados ou coagidos a fazer algum tipo de acordo. A negociação ela vai continuar. Agora, não há nenhuma garantia. Ontem eu estava justamente ouvindo o Conselho de Segurança da ONU, e você ouvia ali tanto os altos funcionários da ONU como os vários governos muito cautelosos sobre o que será essa futura negociação entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Agora, Fabiola, tem um ponto que nessa fala de hoje de Donald Trump, além do ego gigantesco, achando que ele está encerrando a Segunda Guerra Mundial, e depois a gente pode até falar do Prêmio Nobel da Paz, porque existe sim um movimento da base ultra-radical de Donald Trump, que já fala abertamente de que Donald Trump vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que vai ser, que estão nomeando ele entre os candidatos para o Prêmio Nobel. Fabiola, tanto faz o resultado final do Comitê do Nobel em Oslo. Não é esse o ponto que conta. O ponto que conta é a narrativa construída de quem foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Uhum. É irrelevante quem é que indicou, é relevante se do outro lado foi aceito. O que vale é, obviamente, a narrativa. Agora, nisso... acho que o Jamil matou a pau nessa, assim, para tudo, vale para tudo ali no discurso do Trump, né, Dai? Tanto faz o que é a verdade, vale a narrativa do que ele está dizendo, né? Exatamente. E ele dizer que, olha, nós conseguimos a paz com alguns bombardeios, assim como aconteceu em Hiroshima, ele cita só Hiroshima. Detalhe que não foi Hiroshima que terminou com a guerra, tá? Foi Nagasaki, para quem não sabe, porque quando os Estados Unidos bombardeou o Japão em Hiroshima, por mais, já foram mais de 80 mil mortes, se eu não me engano, né, quando aconteceu o bombardeio, o Japão não assinou o contrato de rendição, só assinou depois de Nagasaki, vale lembrar isso. Então, Trump erra mais uma vez, que nem a história o Trump consegue acertar, minimamente, ele não interessa para ele, mas ele fala que esse cessar-fogo, que esse acordo foi conquistado depois de derrubar as bases do Irã, as bases nucleares do Irã, as bombas nucleares do Irã. Gente, não tem nenhuma prova, e eu acho que é o principal ponto. É um discurso que volta e meia está na boca dos estadunidenses, que todo mundo tem bombas nucleares, armas nucleares, estamos salvando o mundo. Não existe nenhuma prova de que existia, de fato, que existem bases nucleares no Irã. As usinas ali são usinas de energia até onde se sabe. E aí é um ponto, né? Todos os especialistas falam que até os resíduos ali, os resíduos radioativos, são perigosos de se transportar de uma usina para outra. Mas é seguro bombardear, então? Tá liberado bombardear? Acho que não está liberado bombardear também, né? Então, o prejuízo pode ser muito catastrófico, a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Mais uma vez, a guerra não terminou, existe apenas um cessar-fogo, mas o Donald Trump, ele diz que ele promoveu a paz. É difícil, tá? Bem difícil, Ana. Eu quero focar nisso, Dai, na questão discursiva aí, de novo, que é um aspecto que me interessa muito. Quando o Trump fala, é claro, a gente foca muito no aspecto do vocabulário dele. Ele, de fato, tem um vocabulário de uma criança de 5 anos, né? É tudo wonderful, tudo awesome, enfim. Mas, fora isso, tem uma técnica que vem sendo muito utilizada, e não é só aí no discurso do Trump, não. A extrema-direita e uma série de outros movimentos aí que se aproveitam da mentira como base, né? Eles usam muito esse tipo de construção. Fala uma coisa completamente inventada da própria cabeça, para não usar outro termo, e começa essa frase com conforme comprovado, né? Como evidenciado, e aí
traz uma coisa, sem estar de fato evidenciando alguma coisa. Então, todo esse discurso do Trump de que ele interrompeu a guerra, de que ele promoveu a paz, ele é construído pelo próprio uso das palavras dele, pela construção das frases. Ele além das ações, né? Então ele vai lá, faz um bombardeio, aí ele mesmo diz, conforme evidenciado, o bombardeio foi um sucesso, e as pessoas dizendo, não, mas cadê a evidência? Não, é porque esses veículos são fake news, então nós evidenciamos aqui que foi um sucesso, e também estamos evidenciando que as nossas ações, conforme demonstrado aqui, elas foram capazes de interromper. Aí nós fizemos um cessar-fogo, daí todo mundo, não, mas os caras bombardeando os outros durante o cessar-fogo, como é que é isso? Tá? Não, mas conforme demonstrado aqui, nós conseguimos fazer um cessar-fogo, e se eles desrespeitarem esse cessar-fogo, é porque eles são muito ruins, mas nós fizemos, sabe? Então, assim, vai se construindo isso, e isso é uma técnica, e a gente precisa de uma vacina contra esse tipo de discurso, né? Porque, de novo, e não é a primeira, isso é uma técnica de discurso fascista, já está lá nos pilares do fascismo. Esqueci o nome do autor, eu sempre esqueço o nome dele. Mas é isso, é um processo de desrealização, de desgarçamento da realidade, de ensandecimento geral. E é o que ele está fazendo. E funciona. A minha raiva é porque funciona. As pessoas... Ele vai fazer exatamente isso que o Jamil falou. É isso que me dá raiva. Foi indicado para o Nobel da Paz. Isso vai acontecer. Ficamos por aqui, Day. Agora que a Marina chegou aqui e falou, cheguei agora e a Ana tá pistolando. Tu. Foi mal. Fiquei, Ana. Ficamos por aqui. Beijo, chat. Voltamos em instantes para más notícias do dia.